Seguindo com a reforma, vamos falar um pouquinho sobre as reformas, os movimentos reformadores no meio de camponeses. Os camponeses já vinham desde a crise de abastecimento na Baixa Idade Média, ali pelo século XII, XIII, empreendendo diversas revoltas. E o principal alvo dessas revoltas camponesas era a Igreja Católica, pela razão de ser a igreja a maior senhora de terras na Idade Média. Então as pessoas se revoltavam contra os bispos, contra os cardeais, contra os mosteiros, porque estes se alimentavam bem, se vestiam bem, explorando o trabalho camponês. Então foi surgindo uma liderança paralela. Essa liderança paralela de santos locais, de beatos, vai se assemelhar muito com aquelas lideranças que aconteceram no Brasil no começo do século XX, finalzinho do século XIX, com o chamado movimento messiânico. É aquilo que a história denomina de catolicismo rústico. As pessoas praticam o catolicismo, aceitam alguns dogmas da igreja, aceitam algumas práticas da igreja, confessam Jesus Cristo, usam a Bíblia como seu livro sagrado, mas elas negam a autoridade clerical e elas rejeitam o governo papal. Então esse é o chamado catolicismo rústico. Essa rejeição ao clero e ao próprio Papa vem do fato de que a igreja era vista por essas pessoas como associada aos poderes locais, aos poderes terreais, e como que a igreja estivesse muito mais apegada aos interesses materiais do que aos interesses eternos, salvíficos das pessoas. Então isso vai fazer com que muitos movimentos surjam durante a Idade Média, mesmo antes da Reforma. Durante a Reforma e após a Reforma, alguns movimentos vão ganhar muita força. Durante a Reforma, um movimento muito importante vai ser o chamado movimento anabatista, que acontece na Alemanha também e que vai ser rejeitado, vai ser negado por Lutero. Qual a razão de Lutero rejeitar os anabatistas? Porque eles eram revoltosos, eles traziam em si a veia da revolta contra a propriedade. Eles queriam duas coisas que Lutero não aceitava: a anarquia fundiária, ou seja, as terras não terem donos, serem terras coletivas a partir dos interesses e das necessidades e da capacidade de trabalho das pessoas. Portanto, eles queriam acabar com o sistema feudal, e também porque eles não aceitavam a autoridade dos príncipes, pois achavam que os príncipes é que sustentavam aquele sistema de opressão feudal. Então, muitos naquela linha cristã reformada, de não se associar aos revoltosos, de se submeter às autoridades porque elas foram constituídas por Deus, que é uma prática das igrejas reformadas acreditarem que as autoridades civis são autoridades divinas, porque foi Deus que as instituiu. Isso, inclusive, isso é um parêntese que eu abro aqui, explica por que as igrejas evangélicas não aceitam que um casal viva em conjunto apenas com casamento dentro da igreja. Elas exigem o casamento no cartório, exigem o casamento civil aos seus membros. Por que isso? Porque elas não reconhecem que uma pessoa possa viver sem autoridade, sem estar debaixo da autoridade civil. Qualquer ação que você faça fora do alcance da autoridade civil, contra a autoridade civil, configura-se como rebeldia e, portanto, fora dos princípios de fé cristã reformada. Depois dos anabatistas, surgiram vários outros movimentos, como, por exemplo, os menonitas, como, por exemplo, os morávios, como outro exemplo que a gente vai dar são os Amish, que se desenvolveram nos Estados Unidos, que são comunidades que não se submetem a nenhuma denominação e nem mesmo ao governo dos Estados Unidos. Eles vivem em comunidades autônomas
inteiramente igualitárias, muito parecida com aquilo que o Charles Fourier vai pregar lá no século XIX, como os falansterios. Então, outro movimento muito importante que acontece já quando a reforma está vivendo os seus dias de consolidação é o movimento dos diggers, ou escavadores, que acontece na Inglaterra. Diggers ou escavadores, eles são anarcoclericais. Eles não aceitavam que a igreja tivesse um clero hierarquizado. E eles acreditavam que a fé não podia ser institucionalizada, que a fé deveria ser uma coisa livre e que as pessoas deveriam ter sua relação direta com Deus sem a mediação do clero e da igreja. Estes movimentos todos sempre foram rejeitados pelas igrejas reformadas e pela Igreja Católica, e a maior parte deles pereceu com o passar do tempo. Mesmo aqueles que sobrevivem até hoje, como disse ainda há pouco o caso dos Amish, dos Amish nos Estados Unidos, eles não representaram uma grande mudança, uma importante mudança no mundo, porque eles não produziram duas coisas, não produziram doutrina e não produziram, óbvio, a doutrina que é decorrente da filosofia. Eles não tinham uma filosofia teológica, não tinha uma linha teológica específica para produzir pensamento da qual surgiriam as doutrinas e, consequentemente, a praxeologia. Então foram movimentos pontuais que surgem, fazem muito barulho, fazem muitas revoltas, muito sangue é derramado, são perseguidos por cristãos católicos, são perseguidos por cristãos protestantes, foram oprimidos violentamente, mas a sua contribuição para a história foi pequena, não por terem sido reprimidos, porque outras ideias também foram reprimidas com muita violência e ainda assim sobreviveram e influenciaram, estamparam suas marcas na história, mas eles perdem-se ao longo do tempo porque eles não tinham base filosófica.